Paz, irmãos, boa noite. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 2. Nós leremos, eu lerei e os irmãos acompanharão nas vossas Bíblias os versos de 1 a 10. Êxodo 2, de 1 a 10. Leiamos o que diz na santa e inerrante palavra do Senhor. Êxodo 2, de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e se casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E, vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de acontecer. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, estamos diante da história do Teu povo, que cremos que é a nossa história, pois somos o Teu povo, Pai. Rogamos a Ti a iluminação do Teu Espírito neste momento de meditação, de exposição da Tua palavra, para que a entendamos, para que consigamos perceber a importância da mensagem deixada neste texto milenar na nossa vida hoje, agora. Conduza, ó Pai, este momento, como os demais deste culto, que mesmo na minha limitação eu não impeça que a Tua palavra chegue ao coração dos Teus filhos. É o nosso desejo, a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nascimentos de bebês muitas vezes são comuns, são dias comuns. A mulher entra em trabalho de parto, a bolsa estoura, coisas do tipo, e a criança nasce. Para quem é da família, não é tão comum assim, envolve muita emoção, sentimento. Aqueles que fazem parte da família se envolvem mais neste momento e para eles não é tão comum assim. Mas, em contrapartida, alguns nascimentos são marcados e chamam a atenção pelas circunstâncias incomuns em que eles se dão. Reportagens nos contam a história de bebês que nascem em aviões enquanto as mães estão fazendo voos, bebês que nascem dentro do carro enquanto a mãe é levada ao hospital quando entrou em trabalho de parto, bebês que nascem durante a virada do ano. Lá no interior havia uma garotinha, uma menina que desde criança sofria com uma alergia em sua pele. Ela passou por vários médicos diferentes, às vezes viajava para outras cidades em busca de outras opiniões, tentou vários tratamentos, vários medicamentos.
Uns chamavam o que ela tinha de alergia mesmo, e outros diziam ser uma dermatite atópica. Todo o seu corpo era tomado por essa alergia. Juntas, rosto, todo o corpo ficava cheio de ferimentos por conta da sua alergia. Na juventude, essa menina evitava de sair de casa, porque ela sabia que perguntariam a ela: nossa, o que aconteceu com sua pele? E toda vaidosa evitava de sair de casa. Quando adulta, a menina já crescida se casa e a alergia continua acompanhando. Nenhum tratamento foi eficaz, nenhum médico descobriu a cura. E ela, mesmo casada, continua com a sua alergia e, certa feita, diz ao seu marido chorando: eu tenho orado tanto para que Deus me cure desta alergia, mas Ele nunca me curou e eu não sei o porquê. Esta mulher engravidou. E no final da sua gestação, no terceiro terço da sua gestação, faltando uma semana para um evento da família, que seria um casamento de uma prima, ela estava com uma crise dessa alergia. E ela gostaria muito de ir ao casamento dessa prima. Então ela resolve falar com a médica que acompanhava o pré-natal desde o início, para pedir uma receita de algo que ela poderia tomar de forma que melhorasse e não fizesse mal para o bebê. A receita da médica foi uma injeção que essa mulher tomaria no hospital. A gestante chega ao hospital e, na triagem de praxe, é detectado que sua pressão está alta. E para grávidas, pressão alta é um perigo. A moça é medicada e a pressão não parava de subir. O pico chegou a dar 26/14 ou algo do tipo, a ponto da mulher e seu esposo terem de ir às pressas em uma ambulância para outra cidade, com um hospital com mais estrutura, com mais recursos, onde seria feito um parto de urgência e emergência. Assim como no nascimento que nós acabamos de ler no texto de Êxodo 2, de 1 a 10, as condições, as circunstâncias não eram nada comuns no dia do parto desta mulher. Mas, em ambos os partos, em ambos os nascimentos, nós podemos ver aquilo que trata a nossa mensagem de hoje: o agir soberano de Deus para livrar o seu povo. E para prover livramento para o seu povo, nós vemos em primeiro lugar, dos versos de 1 a 4, que Deus usa o seu próprio povo. Faraó, para tentar impedir o crescimento do povo hebreu, neste ponto da história, já havia feito 2 tentativas sem sucesso, fracassadas. Primeiramente, ao ver o crescimento populacional dos hebreus, ele disse aos capatazes que enchessem os hebreus de serviço, aumentassem a carga de trabalho, para que os hebreus, ao chegarem em casa, não se deitassem com as suas mulheres, não tivessem tempo para terem mais filhos. E ainda assim, sobrenaturalmente, a população dos hebreus só aumentava. Estudiosos, historiadores, dizem que essa explosão demográfica do povo hebreu se deu também pelo fato de que ninguém morria, a longevidade aumentava, e as mulheres tinham gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Nascia muita gente e ninguém morria, e o povo hebreu aumentava em número. Na segunda tentativa, Faraó ordenou que as parteiras matassem todos os meninos que nascessem. As parteiras, temendo a Deus, não fizeram isso. Ao serem questionadas pelo Faraó, disseram: as hebreias são mais fortes do que as egípcias. Quando chegamos lá, elas já estão com os meninos nos braços, e não há como matá-los e dizer que morreram durante o parto. A olhos humanos, nesta ocasião em que Moisés nasceu, ficou já mais difícil de se esconder, mais difícil de passar, dar a volta no decreto de Faraó. Todos os meninos que nascessem deveriam ser jogados no rio para se afogar. Não é muito fácil esconder uma gestação, muito menos uma criança. Mas nós vemos aqui Deus escolhendo uma mulher do seu povo, para, através da vida dela,
aquele que já era o escolhido para libertar o povo da escravidão do Egito, ele escolheu essa mulher e quis usá-la para que este menino permanecesse vivo, mesmo em meio a este contexto desesperador. Neste primeiro momento, nós vemos a providência divina fazendo com que a mulher, conforme vemos na parte B do verso 2, visse que o menino era formoso. Vejamos o que o texto bíblico diz. Vendo que o menino era formoso, escondeu-o por 3 meses. A Bíblia narra que a boa aparência do menino, este vocábulo utilizado para descrever o menino como formoso, é o mesmo utilizado em Gênesis 1:31, quando diz que Deus viu que tudo quanto havia feito era bom. É a mesma palavra dizendo que a mulher viu que o menino era bom, tinha boa aparência. Ela viu este menino e falou: eu não posso jogá-lo no rio. E isso foi o que motivou essa mulher a correr um risco de vida. Ela estava desobedecendo o decreto do rei, do faraó, que mandava os seus funcionários, os seus capatazes, ficarem à espreita e descobrirem onde havia meninos recém-nascidos para pegarem e jogarem no rio. A mulher foi usada por Deus. Deus usa o seu povo para dar livramento para o seu próprio povo. Ele usa o seu próprio povo. A intenção do autor bíblico, narrando os fatos aqui do início do livro de Êxodo, é deixar claro, narrar os grandes feitos e a ação poderosa e soberana do Senhor para livrar o seu povo. E isso por meio de Moisés, o mediador escolhido. E nós, vendo isso, cremos que foi a soberania do Senhor que fez com que este menino nascesse com essa boa aparência, que fez com que essa boa aparência saltasse aos olhos da mulher do povo de Deus, esta hebreia, que disse: não o jogarei, esconderei este menino. Por 3 meses ela o escondeu. Mas, após 3 meses, o menino se tornou maior, mais ativo, mais barulhento, tornando impossível que este menino ficasse escondido na casa desta hebreia. E então ela resolve cumprir a determinação de Faraó: colocarei o menino no rio. Porém, ela faz de maneira diferente. A palavra narra que ela pegou um cesto, calafetou-o com piche, com junco, e o colocou no rio. A mulher temeu a Faraó, mas ela temeu mais a Deus. Ela colocou o menino no rio, assim como o Faraó exigia, mas por temor a Deus, assim como as parteiras temeram a Deus, essa mulher colocou ele de maneira que ele não fosse se afogar. No capítulo 1, versículo 20, nós vemos que as parteiras foram beneficiadas por Deus, porque por temor a Deus não quiseram matar os meninos recém-nascidos. E nós veremos que esta mulher do povo de Deus, usada por Deus para prover meios de livramento para o seu povo, será beneficiada, porque ela temeu mais a Deus do que a Faraó. Para prover meios de livramento para o seu povo, Deus utiliza o seu próprio povo. Quantas vezes nós somos socorridos por algum irmão, não somente material ou fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, somos fortalecidos pelos nossos irmãos, aconselhados pelos nossos irmãos. O mesmo Deus soberano que no Êxodo levantou pessoas do seu próprio povo para prover estes meios de livramento, faz isso ainda hoje. E nós temos ainda, como todos os ensinamentos da Bíblia, este ensinamento apontando para Cristo. Foi por meio de Cristo, aquele que do meio do seu próprio povo, nós obtivemos o nosso maior livramento, que é a salvação. Conversando com aquela mulher samaritana no poço, em João 4, 22, Jesus a disse: a salvação vem dos judeus. A salvação, o meio de salvação, o mediador para que o povo de Deus fosse salvo,
da escravidão do pecado, veio do meio do seu próprio povo. Jesus estava falando dele mesmo, o descendente de Abraão, no qual todas as famílias seriam abençoadas. O descendente de Davi, que ocuparia o trono e reinaria eternamente. Mas nós vemos ainda, irmãos, em segundo lugar, que além de usar o seu próprio povo, Deus usa também quem não é parte do seu povo. Dos versos 5 a 8, nós vemos a filha de Faraó, aqui a partir do versículo 5, que diz que a filha de Faraó, ao entrar em cena, desce para banhar-se no rio, exatamente aonde o cesto estava, em um rio imenso. Uma princesa que com toda certeza tinha quantas câmaras de banho fosse necessário ou fosse de seu desejo, escolhe se banhar no rio. Num rio imenso e exatamente aonde estava o cesto com aquele menino. Isso não é coincidência ou obra do acaso. Foi o Deus soberano que promoveu este encontro. E a olhos humanos, a situação do menino ficou ainda pior, porque ele foi encontrado justamente pela filha do homem que decretou que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. Neste momento da história, é gerado essa tensão, porque a princesa, o caminho natural a ser seguido pela princesa, pela filha do rei, seria entregar o menino para que os funcionários de Faraó fizessem o que o decreto de Faraó exigia. Mas o mesmo Deus soberano que promoveu este encontro tinha um propósito na vida deste menino. O propósito de usá-lo para libertar o seu povo da escravidão. E ele fez com que esse menino, com que Moisés achasse graça, e a mulher se compadeceu dele, a princesa se compadeceu dele. E diferentemente da mãe dele, não foi a sua boa aparência que fez com que ela quisesse poupá-lo, foi compaixão. O versículo narra que o menino estava chorando. Versículo de número 6 diz: abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Ela não teve compaixão dele porque ele chorava. Ela teve compaixão dele por conta da parte final do versículo, no que diz aqui na parte final: este menino é dos hebreus. Ele nasceu já com sua morte decretada, mas ela quis poupá-lo. E aí nós vemos no verso 7, a irmã de Moisés entrando em cena. Ela já havia sido citada pelo narrador como observadora do menino, no verso de número 4, cuidando de seu irmão mais novo, de longe ali. Mas a partir de agora, ela começa a ter um papel mais ativo, e ela se aproxima da filha de Faraó e oferece ajuda. Ela dá um conselho sugestivo à filha de Faraó. O texto bíblico não nos narra, e por isso nós não podemos afirmar que ela era uma das donzelas de Faraó, ou que ela era amiga das donzelas, ou amiga da filha de Faraó. Mas uma relação de proximidade existia, a ponto dela dirigir a palavra à princesa. E isso, somado à princesa acatar o seu conselho, nos faz ter mais certeza ainda. Ela estava ali, próxima à princesa, e nós sabemos que a realeza não é de tão fácil acesso assim, mas Deus, em sua soberania, fez com que ela fosse até a princesa e oferecesse: quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar este menino, para criá-lo? E a princesa mandou que ela chamasse essa mulher. Ela acatou o conselho, e Deus usou essa mulher ímpia, não era parte do povo de Deus, para preservar aquele por meio de quem o povo seria liberto da escravidão. Deus usa pessoas que não fazem parte do povo dele para nos trazer livramento, para nos abençoar. Nós temos o hábito de dizer isso a pessoas piedosas, pessoas de Deus. Nós olhamos para as pessoas e dizemos assim: você é uma bênção na minha vida, você é instrumento de Deus na minha vida. De fato, isso acontece muito e devemos mesmo dizer isso aos nossos irmãos. Mas como acontece muito isso no meio do povo de Deus, soa como estranha aos nossos ouvidos esta frase dirigida
a ímpios. Mas seria uma frase verdadeira. Nós olhamos para os ímpios que Deus usa em sua soberania para nos abençoar e dizermos: você é um instrumento de Deus para me abençoar. Vejamos, quantos de nós têm o privilégio de ter patrões evangélicos? Quem sabe a minoria. A maioria dos nossos patrões não são cristãos. Nós estudamos com professores que não são cristãos. Nós temos governantes que nem precisamos falar muito sobre. Mas ainda assim, Deus usa todos eles para nos abençoar e para nos livrar. Assim como aquela princesa, movida pela soberania de Deus, teve compaixão daquele menino que tinha sua morte decretada e quis poupá-lo, o Senhor usa o governo, Deus usa quem Ele quiser para nos abençoar. É estranho, muitas vezes, dizer: Deus tem usado o nosso governo para nos abençoar, quando não é um bom governo. Mas é o que acontece. O governo tem compaixão de nós. Nós não temos um papel ali colado, lacrando a nossa porta, nos impedindo de cultuar a Deus. Isso é a provisão, a providência de Deus, a soberania de Deus, nos dando a graça de morarmos em um país onde há liberdade de culto. Por mais ímpio que sejam os governantes, os prefeitos, quem quer que seja, Deus nos dá a graça de estarmos com as portas abertas. Ele usa quem não é povo dele para livrar o seu povo. E Ele prometeu nos guardar. Nós somos o seu povo. Mas nós vemos ainda, irmãos, em terceiro lugar, dos versos de 9 a 10, Deus usando agora as circunstâncias para preservar aquele que seria o mediador da libertação do seu povo da escravidão do Egito. Este trecho da palavra, além de narrar o nascimento e o contexto dramático em que esse nascimento se deu, o nascimento de Moisés, narra também sobre a criação e a educação de Moisés. No verso de número 9, nós vemos a mãe de Moisés recebendo a incumbência de amamentar, de criar o seu próprio filho, e uma incumbência remunerada, diga-se de passagem. A princesa disse a ela, então lhe disse, verso de número 9, então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Nós vemos aqui Deus usando uma circunstância que seria uma circunstância a olhos humanos de morte para Moisés. Se Moisés não tivesse sido ocultado por 3 meses, tivesse continuado com sua mãe. Se Moisés não tivesse sido escondido no rio Nilo, e tivesse sido encontrado antes por funcionários de Faraó, ele morreria se continuasse com sua mãe. Mas ele passa agora a ter o alimento que o garantia a vida, justamente, juntamente com a sua mãe. Deus, em sua soberania, fez com que a mãe biológica de Moisés recebesse essa incumbência. E, meus irmãos, nós vemos aqui que Moisés não recebeu apenas o leite materno de sua mãe. O texto bíblico nos diz, no verso de número 10, que, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó. Os primeiros passos, as primeiras palavras, o vínculo de afeto que é gerado em um lar quando uma criança está crescendo, tudo isso Moisés teve na sua casa, com seus pais biológicos, povo hebreu, povo de Deus. E aí, quando grande, já crescido, foi entregue à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. O texto diz que ela o adotou, da qual ele passou a ser filho. O Senhor soberano quis usar essas circunstâncias na vida do mediador que tiraria o povo do Egito. Ele foi criado, criou vínculos de afeto pelo povo hebreu. Foi criado no meio dos hebreus. Mas em seguida ele foi entregue para ser educado na realeza do povo que escravizava seus patrícios.
Recebeu, o texto adiante vai narrar que Moisés recebeu a educação em toda a ciência dos egípcios. Deus quis usar as circunstâncias que eram de morte para garantir a vida do seu povo, garantindo a vida deste menino, que seria o mediador, para garantir a vida do seu povo, a continuidade da semente da mulher, da onde viria finalmente o nosso Salvador. Os estudiosos entendem que não fazia parte dos planos da mãe de Faraó que ele fosse encontrado ali na beira do rio. Muito menos pela filha do homem que queria que todos os meninos morressem. Fazia parte dos planos dessa mulher continuar criando o menino escondido, mas agora, como não dava mais para escondê-lo em casa, escondendo aonde ninguém procuraria, não onde era para afogar os meninos. E, quem sabe, a horas incertas, na calada da noite, ela iria lá tratar o menino, amamentar. É um plano arriscado, tinha tudo para dar errado, se realmente ela estava planejando isso. Mas o plano de Deus foi melhor. Este menino foi amamentado por ela, foi criado por ela, ensinado por ela dentro da sua própria casa, aonde, inicialmente, se ele permanecesse, ele morreria. Deus está sempre no controle da circunstância e as utiliza para cumprir os seus propósitos de nos livrar, de nos abençoar. Até mesmo quando se trata de circunstâncias negativas, das quais nós rogamos a Deus que nos tirem delas. É muito comum, e nós vamos nos lembrar de fatos que nos atrasam e nos impedem de irmos a algum lugar ou fazermos alguma viagem. E ficamos muito chateados em um primeiro momento, mas depois nós vemos e ficamos sabendo que era Deus nos livrando de perigos. Deus não livrou o seu povo apenas no passado. Deus não livrou-nos apenas da nossa maior luta e da escravidão, do pecado e da morte. Ele continua dia a dia nos livrando e garantindo a nossa bênção, a nossa existência. Ele é soberano e ele controla as circunstâncias. Da mesma maneira que ele controlou o seu povo e utilizou o seu povo, ele controlou aqueles que não fazem parte do seu povo e os utilizou para garantir a existência deste menino, ele controlou e utilizou as circunstâncias. A história do nascimento de Moisés, aquele que Deus utilizou para libertar seu povo da escravidão do Egito, tem vários pontos de semelhança com a história do nosso perfeito mediador, com a história do nascimento daquele que veio ao mundo para nos salvar. Deus controlou, na sua soberania, todas as circunstâncias envolvidas no nascimento de Jesus. O recenseamento que colocava Maria e José em Belém, as hospedagens todas cheias, a posição de uma estrela no céu, o decreto de Herodes dando ordem para que todos os meninos recém-nascidos de Belém e redores fossem mortos. Mas Deus, assim como livrou Moisés e o preservou porque queria utilizá-lo como mediador que tiraria seu povo da escravidão do Egito, preservou a Cristo para que ele nos tirasse da escravidão do pecado. Aquela mulher com alergia da nossa história, do começo, ela e seu bebê sobreviveram. O que ela teve é conhecido, é chamado de pré-eclâmpsia. Sua pressão estava subindo muito e sem sintomas físicos aparentes. Aquela alergia a qual ela rogava tanto a Deus para que ela fosse liberta, foi a causa dela ter ido ao hospital e descoberto que sua pressão estava subindo cada vez mais. Deus muitas vezes nos responde de maneira negativa e não nos dá o que nós queremos no momento que nós queremos. Mas Ele é soberano e faz com que tudo coopere para o nosso bem. Se essa mulher tivesse obtido uma resposta positiva e tivesse sido curada dessa alergia no passado, quando orou a Deus, ela estaria em casa,
sem sintomas, sua alergia estaria, sua pressão estaria subindo sem ela perceber, até que ela passasse mal e fosse tarde para ela e seu filho. Deus utiliza circunstâncias, ainda que negativas, para nos livrar e para nos salvar. Nós cremos que este livramento desta história, o livramento de Moisés e todos os demais que nós vemos e vivemos, são apenas eco do grande livramento garantido por Cristo na cruz. E nós aguardamos com fé e com esperança a concretude, a consumação final deste livramento, onde ele voltará para nos buscar e nos livrará deste corpo limitado, deste corpo que peca e deste mundo mau que vivemos. Que aguardemos, irmãos, crendo na soberania de Deus, que age para nos livrar, aguardando Cristo, o nosso verdadeiro e perfeito libertador. Que Deus nos abençoe. Nós vamos, neste momento, entoar mais um cântico, louvando e engrandecendo a soberania do nosso Deus.